Existem segredos que nunca deveriam ser revelados, e lugares onde o silêncio da madrugada pode carregar algo muito mais pesado do que a fé. Esta é a história de uma ex-freira que, numa noite sombria dentro da igreja, presenciou algo tão perturbador, que nunca mais foi a mesma. Mas antes de mergulharmos nesse relato que vai arrepiar a sua alma, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias reais narradas, e deixe o seu like para fortalecer esse trabalho. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir não é para os fracos de coração. Ela começa sua confissão com a voz trêmula, como se cada palavra custasse mais do que deveria. Eu nunca mais fui a mesma depois daquela noite. A câmera mental que o público cria já se volta para o rosto abatido de uma mulher que carrega nos olhos algo que ninguém deseja carregar. A lembrança de um horror que não se apaga. Era madrugada. O mundo parecia dormir, mas dentro dela o silêncio era tão ensurdecedor quanto o repicar de um sino. Desde que abandonara os votos, desde que deixara para trás as paredes frias do convento, as memórias a perseguiam como sombras grudadas à pele. Ela explica que o que vai contar não é uma simples história de fé, nem um delírio de quem perdeu a razão. Não, era algo real, algo que se manifestou diante dos seus olhos no lugar que deveria ser o mais sagrado, a igreja. E nesse ponto, ela lança a primeira advertência ao ouvinte: quem entra em uma igreja de madrugada pode sair marcado para sempre. E eu sou a prova viva disso. As mãos dela apertam o terço antigo que carrega no bolso. Não reza mais como antes, mas ainda segura aquelas contas como se fossem um último elo com o passado. Cada vez que fecha os olhos, o barulho distante de sinos invisíveis ecoa em sua mente, lembrando-a do momento em que tudo começou. O silêncio da madrugada, dentro daquelas paredes de pedra, não era vazio. Era pesado. Como se algo observasse, escondido entre os bancos de madeira, esperando apenas o instante certo para se revelar. E é nesse ponto que ela abre a porta da memória, convidando o público a seguir com ela por um caminho de escuridão do qual não há retorno. Antes do hábito, antes do silêncio das madrugadas dentro da igreja, havia apenas uma menina. Cresceu no interior, numa casa simples, cercada por colinas verdes e um céu que parecia não ter fim. Desde cedo, ouviu da mãe que tinha uma alma sensível, chorava com facilidade, sonhava com coisas que pareciam mensagens e tinha pesadelos que a deixavam aflita durante dias. Era uma criança solitária. Enquanto outras brincavam, ela se escondia nos cantos, observando. O pai pouco falava, e quando falava, era duro. A mãe, mais doce, sempre dizia que a filha carregava um dom: Deus fala contigo em silêncio, minha menina. Só não temas. Aos 12 anos, esse silêncio se transformou em chamado. Passava horas rezando diante de um pequeno crucifixo no quarto, e dizia sentir uma presença que a guiava. Alguns vizinhos a chamavam de santa, outros a apontavam como estranha. Mas dentro dela, a certeza crescia: seu caminho estava ligado à igreja. Aos 17, decidiu ingressar no convento. Não foi uma escolha forçada, nem imposta. Ela acreditava, de verdade, que encontraria ali a paz que tanto buscava. Mas ao atravessar os portões do convento, uma sensação estranha a percorreu, como se, em vez de entrar num refúgio divino, estivesse atravessando para um território onde o invisível tinha voz. Ela não sabia, mas aquele seria o primeiro passo para um destino marcado por sombras. A vida no convento seguia um ritmo que parecia imutável. O sino tocava antes do amanhecer, chamando todas para a oração da madrugada. O frio dos corredores de pedra cortava a pele, e o eco dos passos nos lembrava que, ali dentro, cada som era um lembrete de obediência. As freiras viviam em silêncio quase absoluto. Apenas palavras necessárias eram trocadas, quase sempre em sussurros. O resto do tempo era preenchido por cantos, rezas e trabalhos manuais, bordados, limpeza, preparo de velas, organização da sacristia. A cada tarefa, ela buscava encontrar o divino. E, por um tempo, acreditou que encontrava. Mas havia algo estranho naquela rotina. As noites eram longas demais. O convento parecia mudar quando o sol se punha, as paredes frias se tornavam mais pesadas, como se guardassem segredos. O vento uivava nas frestas, e certas portas rangiam como se alguém as empurrasse do outro lado. Mesmo quando se esforçava para manter a mente em paz, não conseguia evitar a sensação de que estava sendo observada. Ao caminhar pelos corredores, sentia olhos invisíveis acompanhando seus passos. E o pior, não era a única. Ela notava o olhar inquieto de algumas irmãs, rápidas em fazer o sinal da cruz sempre que passavam perto da capela na madrugada.
O convento, que deveria ser um refúgio sagrado, parecia esconder algo que nenhuma delas ousava dizer em voz alta. E foi nesse ambiente, de silêncio e disciplina, que ela começou a perceber que a fé que a sustentava seria colocada à prova de uma forma que nunca imaginou. Certa tarde, enquanto ajudava na cozinha, ela notou duas freiras mais velhas cochichando entre si. As vozes eram baixas, quase engolidas pelo estalar da lenha no fogão. Mas uma frase atravessou o ar como um sussurro proibido. Depois da meia-noite, nunca. A curiosidade a fez se aproximar. Fingiu estar ocupada lavando as tigelas, mas seus ouvidos estavam atentos. As duas, ao perceberem sua presença, se calaram de imediato. Foi só quando ficaram a sós que uma delas, a irmã Beatriz, lhe lançou um olhar grave. Escute, menina. Há coisas neste lugar que não precisam da sua fé para existir. Precisam apenas da sua atenção. Se ouvir passos na madrugada, não saia da cela. Se ouvir os sinos, finja que não ouviu. E nunca, em hipótese alguma, atravesse a igreja depois da meia-noite. As palavras pesaram em seu coração. Por que uma freira diria algo assim? Não perguntou. Não ousou. Mas naquela noite, antes de dormir, a frase martelava em sua mente, nunca depois da meia-noite. O que poderia acontecer, afinal, dentro de uma casa de Deus, senão o silêncio da oração? Esse pensamento a confortou por alguns dias, até que a primeira madrugada lhe provou o contrário. Era uma noite gelada. O vento soprava forte, e o convento parecia inteiro gemer como um corpo velho cansado de sustentar segredos. Ela tentava dormir, enrolada no cobertor fino, quando o som cortou o silêncio. Os sinos. Abriu os olhos assustada. Olhou para o teto, como se o som estivesse vindo de dentro do quarto, ecoando nas paredes. Mas não, vinha da torre. E era impossível. Os sinos só tocavam em horários específicos, sempre acionados manualmente. Aquela hora, ninguém tinha permissão para estar lá em cima. O coração acelerou. Tentou se convencer de que sonhava, mas o som se repetiu, grave, profundo, vibrando nos ossos. Levantou-se, pés descalços sobre o chão gelado. Abriu a pequena janela, e o vento frio bateu em seu rosto. Do lado de fora, a torre erguia-se contra a lua. E lá estava o sino, balançando sozinho, como se uma mão invisível o empurrasse. Voltou para a cama, rezando baixinho, o terço escorrendo pelos dedos trêmulos. Mas o que mais a assustava não era o som em si, e sim o que acontecia em paralelo. Nos intervalos entre um toque e outro, tinha a nítida impressão de ouvir passos ecoando pelo corredor, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse se movendo dentro do convento. Fechou os olhos com força. Fingiu dormir. Mas uma certeza se instalou, o aviso das mais velhas não era superstição. Era sobrevivência. Na manhã seguinte, ela tentou se convencer de que tudo não passava de cansaço. Rezou mais do que de costume, pediu força e clareza. Mas, dentro de si, carregava o peso daquilo que tinha presenciado. Os dias se arrastavam em silêncio, até que numa tarde, enquanto arrumava a sacristia, sentiu uma estranha necessidade de entrar no confessionário. O pequeno espaço de madeira sempre lhe causava desconforto, mas aquele dia parecia chamá-la. Entrou devagar, passando a mão pelas paredes escuras e pelo banco gasto. Foi quando ouviu. Um sussurro baixo, abafado, atravessou a grade de madeira. Uma voz murmurava em tom desesperado, como se implorasse por ajuda. Ela congelou. Olhou para o outro lado da grade, mas não havia ninguém. O lugar estava vazio. As palavras eram confusas, quase ininteligíveis, mas carregavam um lamento profundo, como se viessem de alguém preso entre dor e arrependimento. O coração dela disparou. Tentou responder, mas a voz cessou de repente, deixando apenas o silêncio opressor. Saiu dali apressada, o corpo em choque. Nenhuma das irmãs havia se aproximado, e ainda assim, a sensação era de que alguém tinha realmente se confessado a ela. Foi nesse momento que percebeu. O convento guardava vozes que não pertenciam às freiras vivas. Os dias seguintes foram tomados por uma inquietação que ela não conseguia controlar. Cada oração parecia atravessada por lembranças da voz no confessionário. Ela precisava de respostas, e foi a busca por elas que a levou até a pequena biblioteca do convento. Era um cômodo antigo, com estantes altas, livros empoeirados e registros que datavam de décadas passadas. Enquanto ajudava a organizar alguns volumes, notou que uma das tábuas do piso estava solta. A curiosidade falou mais alto. Ajoelhou-se, puxou a madeira com esforço e encontrou ali um embrulho envolto em tecido amarelado. Ao abrir, deparou-se com um manuscrito.
As páginas estavam frágeis, marcadas pelo tempo. A letra, irregular, parecia escrita às pressas, como se o autor temesse ser descoberto. A cada linha, a respiração dela ficava mais pesada. Descrições de vultos atravessando corredores, sinos que tocavam sozinhos, vozes sem corpo que se confessavam na madrugada. E, em meio aos relatos, uma frase repetida mais de uma vez. Nunca atravesse a igreja depois da meia-noite. As mãos dela tremiam. O que tinha vivido não era fruto de sua imaginação. Outras freiras, antes dela, haviam passado pelo mesmo tormento. E se aquelas páginas estavam escondidas, era porque alguém queria que essas histórias nunca viessem à tona. Depois de ler aquelas páginas, ela passou a observar com mais atenção o comportamento das outras freiras. Notava olhares desviados, sussurros interrompidos e sinais discretos de medo sempre que a noite caía. Era como se todas soubessem, mas fizessem de conta que não havia nada de errado. Um fim de tarde, reuniu coragem e se aproximou de irmã Beatriz, a mesma que já lhe havia alertado antes. Segurou seu braço e perguntou, em voz baixa: "O que realmente acontece aqui, depois da meia-noite?" A expressão da freira se fechou. Ela a fitou com seriedade e respondeu: "Não pergunte. E, pelo amor de Deus, não insista. Aqui dentro, quem fala demais perde a alma, ou a sanidade." Outras duas irmãs, que estavam próximas, pararam de dobrar os lençóis e a olharam com evidente reprovação. Uma delas levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Foi nesse instante que ela percebeu: havia um pacto silencioso entre aquelas mulheres. Todas carregavam o mesmo fardo, mas escolheram o medo como proteção. Aquela noite, deitada em sua cela, a ex-freira entendeu que o convento não era apenas um lugar de oração. Era também um lugar de segredos, sustentado por vozes caladas e olhares que diziam mais do que palavras. E, quanto mais descobria, mais sentia que estava se aproximando de algo que jamais poderia ser desfeito. O manuscrito queimava em sua mente. As palavras escritas às pressas, os relatos de freiras que também ouviram vozes e viram vultos, nada disso saía de seus pensamentos. Ela tentava seguir a rotina, mas cada oração parecia vazia, cada cântico soava distante. O silêncio já não era sinal de paz, era um lembrete constante de que algo observava. Naquela noite, enquanto todas se recolhiam para dormir, ela permaneceu acordada. O aviso das mais velhas ecoava: nunca atravesse a igreja depois da meia-noite. Mas a dúvida era maior que o medo. E se houvesse algo escondido ali? Algo que não se tratava apenas de fé ou superstição, mas de uma verdade enterrada nas paredes frias do convento. Ela precisava saber. Esperou até que o corredor estivesse vazio. O som compassado das respirações adormecidas lhe dizia que era a única desperta. Com passos lentos, abriu a porta de sua cela e caminhou. Cada rangido do assoalho parecia denunciar sua presença. O coração batia como se quisesse saltar do peito. Quando chegou à entrada da igreja, parou. O lugar que durante o dia era iluminado por vitrais coloridos agora estava coberto por sombras, apenas tocado pela luz pálida da lua que atravessava pequenas frestas. Era um cenário ao mesmo tempo belo e assustador. Respirou fundo, tentando conter o tremor nas mãos. E deu o primeiro passo para dentro. Ela não sabia, mas aquela decisão marcaria sua vida para sempre. A atmosfera dentro da igreja era sufocante. O ar parecia mais denso, como se cada respiração fosse pesada demais para os pulmões. O silêncio absoluto dava a impressão de que até o tempo havia parado. Ela caminhava devagar, os olhos percorrendo os bancos vazios, o altar ao fundo e as paredes de pedra cobertas de sombras. Tudo parecia normal, até que não estava mais. Havia uma figura parada diante do altar. Um vulto imóvel, de costas, como se estivesse em oração. A túnica escura cobria-lhe o corpo inteiro, e a cabeça inclinada transmitia uma estranha reverência. Ela congelou. Não sabia se deveria recuar ou chamar. A mente tentava racionalizar. Poderia ser uma das irmãs, talvez a madre, rezando na madrugada. Mas algo naquela presença a deixava inquieta. Tomou coragem e deu 2 passos à frente. Nesse instante, a figura se moveu. Lentamente, como se tivesse percebido ser observada. Virou-se em sua direção, mas o rosto não estava lá. Não havia olhos, boca ou traços humanos. Apenas um vazio escuro onde deveria existir uma face. O corpo dela estremeceu. O instinto mandava correr, mas as pernas não respondiam. Ficou paralisada, presa ao olhar inexistente daquela coisa. E então, num piscar de olhos, a figura desapareceu. Não caminhou, não se moveu,
simplesmente deixou de estar ali. A ex-freira caiu de joelhos, o coração disparado, tentando recuperar o fôlego. Naquele momento, soube que o aviso das mais velhas era verdadeiro. Havia algo dentro daquela igreja, e não era humano. Na noite seguinte, ainda abalada pelo encontro no altar, ela tentou se convencer de que jamais voltaria à igreja depois da meia-noite. Mas o medo, ao invés de afastá-la, parecia atrair sua curiosidade cada vez mais. Era como se algo a chamasse, pedindo para ser testemunhado. Pouco depois da última oração, saiu da cela em silêncio. O corredor estava mergulhado em escuridão. Caminhou até a igreja, respirando fundo, tentando ignorar o arrepio constante em sua nuca. Assim que entrou, notou uma vela acesa no altar. A chama era intensa, iluminando de forma incomum o espaço ao redor. Aproximou-se lentamente, intrigada. Não havia freira alguma por perto. Quem teria deixado aquela vela ali? Por instinto, tentou apagá-la. Soprou com força. Nada. A chama permaneceu firme, como se fosse feita de algo além do fogo comum. Pegou a vela nas mãos, inclinou-a de lado. Nem a gravidade, nem o movimento, nada parecia afetar aquela luz. Assustada, fechou os olhos e murmurou uma oração. Quando os abriu, o pavio queimava, mas a vela permanecia inteira, como se nunca fosse se consumir. Foi nesse instante que sentiu uma presença atrás de si. O ar esfriou de repente, e uma sensação pesada tomou conta do ambiente. Ela deixou a vela cair no chão, mas, ao tocar as pedras, a chama permaneceu acesa. Sem olhar para trás, saiu correndo da igreja, certa de que não estava sozinha. Aquela vela não era um simples objeto. Era um sinal. Um aviso de que forças estranhas habitavam aquele lugar. Depois da experiência com a vela, ela passou o dia em silêncio, sem conseguir se concentrar nas orações. As palavras pareciam vazias, como se a fé estivesse sendo engolida pela dúvida. Ainda assim, uma parte dela insistia em compreender. Era como se algo a puxasse cada vez mais para dentro do mistério. Naquela noite, reuniu coragem novamente. Decidiu ir até a sacristia, lugar onde se guardavam paramentos e objetos sagrados. Sempre sentirá um certo desconforto ali, mas acreditava que poderia encontrar alguma explicação, talvez até sinais de que tudo não passava de ilusões. Ao abrir a porta, o cheiro de incenso misturado à madeira antiga preencheu suas narinas. Deu alguns passos entre as estantes e mesas cobertas de veludos. Tudo parecia em ordem, até que um movimento rápido atravessou seu campo de visão. Um vulto escuro passou diante dela, tão rápido que não pôde distinguir se era sombra ou corpo. Instintivamente, chamou, mas sua voz morreu no ar. O vulto surgiu novamente, desta vez mais perto, cruzando o espaço com a leveza de quem não toca o chão. O frio tomou conta do ambiente. A respiração dela saía visível, mesmo sem inverno. E então veio o detalhe que a fez estremecer, o cheiro forte e sufocante de enxofre, que invadiu a sala como se tivesse surgido do nada. Ela recuou, encostando-se contra a parede, paralisada entre correr ou gritar. Mas nenhuma reação parecia possível. Apenas observou aquele vulto desaparecer na escuridão do corredor, deixando para trás a prova de que não estava enfrentando apenas ilusões, estava diante de algo que carregava consigo a marca do inferno. As horas seguintes foram de tormento. Deitada em sua cela, ela tentava fechar os olhos, mas a mente não permitia. Cada sombra parecia se mover, cada estalo do prédio soava como passos. Até que, numa madrugada silenciosa, algo novo aconteceu. Enquanto caminhava pelo corredor rumo à capela, um som estranho começou a ecoar pelas paredes. Não era o vento, não eram passos. Era um lamento. Um choro abafado, profundo, como se alguém implorasse por ajuda de dentro da própria pedra. Ela encostou o ouvido na parede fria, tentando compreender. E o que ouviu a gelou por completo, vozes que não eram apenas choros, mas gritos sufocados. Como se dezenas de almas estivessem presas ali, clamando para serem libertadas. A sensação era de que as paredes respiravam. O som vinha de todos os lados ao mesmo tempo, enchendo o espaço com desespero. Ela recuou, levando as mãos aos ouvidos, mas nada diminuía aquele tormento. Quanto mais tentava se afastar, mais alto parecia ecoar dentro de sua própria cabeça. Desesperada, correu até a capela, mas quando atravessou a porta, tudo cessou. O silêncio voltou, pesado e sufocante, como se nada tivesse acontecido. Ela caiu de joelhos diante do altar, com lágrimas nos olhos. Naquele instante, compreendeu que não estava apenas vendo ou ouvindo manifestações isoladas. O convento inteiro era um cemitério de segredos.
Depois de noites atormentadas por vultos, vozes e gritos que pareciam nascer das próprias paredes, ela decidiu que não podia mais carregar aquilo sozinha. A fé que a trouxera ao convento pedia respostas. Se havia alguém capaz de entender, essa pessoa só poderia ser a Madre Superiora. Pediu uma conversa em particular. Foi recebida no escritório simples, iluminado apenas por uma vela sobre a mesa. A figura austera da Madre, com um olhar firme e postura impenetrável, a intimidava mais do que qualquer presença sobrenatural. Ela respirou fundo e contou tudo: os sinos que tocavam na madrugada, as vozes no confessionário, a vela impossível de apagar, o vulto na sacristia, por fim, os gritos nas paredes. Falou com a sinceridade de quem implorava por ajuda. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que as próprias revelações. A Madre manteve os olhos fixos nela, sem expressar surpresa, medo ou compaixão. Apenas aguardou que terminasse, e então respondeu com frieza: "Você está sendo provada. O inimigo sabe como confundir os fracos. Se continuar dando ouvidos a essas ilusões, sua alma será perdida." A ex-freira tentou protestar, mas foi interrompida. Aqui dentro, só há espaço para a fé. O resto é tentação. Reze mais, e cale-se. Ou será afastada. O coração dela afundou. Saiu da sala com lágrimas nos olhos, entendendo que não encontraria apoio nem mesmo na autoridade máxima do convento. Pior do que estar sozinha diante do inexplicável era perceber que o silêncio era imposto. E naquele instante, pela primeira vez, ela não teve apenas medo do que via nas madrugadas. Teve medo das pessoas que deveriam protegê-la. Depois da conversa com a Madre Superiora, algo mudou dentro dela. Não era mais apenas medo. Era revolta. Se ninguém queria ouvir, se todas preferiam calar, então ela mesma buscaria a verdade. Naquela noite, preparou-se como se fosse para uma batalha. Rezou com fervor, mas não como antes. Não pedia proteção, pedia coragem. Sentia que algo aguardava por ela, e pela primeira vez não fugiria. Esperou o convento adormecer. O corredor mergulhou em silêncio absoluto. Saiu de sua cela e caminhou até a igreja, cada passo ecoando como um desafio. A porta rangeu suavemente ao ser aberta, revelando o interior sombrio, iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava pelas frestas. O coração batia acelerado, mas ela manteve o olhar firme. Sentia que não havia mais volta. Se entrasse ali, encararia algo que poderia mudar sua vida para sempre. E entrou. A igreja estava fria, quase gélida. Os bancos vazios pareciam observá-la, como testemunhas silenciosas. O altar, ao fundo, brilhava com um clarão estranho, como se uma luz invisível o envolvesse. De repente, ouviu passos, claros, compassados, vindo de dentro da nave. Não eram imaginários, não eram ecos. Alguém, ou alguma coisa, estava caminhando até ela. Segurou o terço com força, respirou fundo e decidiu que não correria. Aquela noite, acontecesse o que acontecesse, seria a noite em que descobrira a verdade. Ela avançou lentamente pelo corredor central da igreja. O som dos passos estranhos cessara, mas o ar parecia vibrar com uma energia densa, quase palpável. O altar à frente emitia uma claridade tênue, como se alguma chama invisível iluminasse o espaço. Ao se aproximar, percebeu que não estava sozinha. Havia figuras reunidas diante do altar, ajoelhadas em semicírculo. Todas vestiam túnicas escuras, diferentes do hábito tradicional das freiras. A forma como permaneciam imóveis, inclinadas para a frente, transmitia algo profundamente perturbador. Um dos vultos começou a entoar palavras em latim. O tom era grave, gutural, carregado de um peso que não lembrava orações, era mais próximo de um cântico proibido. As outras figuras responderam em uníssono, criando um coro sombrio que fazia o ar gelar. Ela prendeu a respiração, tentando não emitir som algum. O coração parecia martelar dentro do peito, mas seus olhos estavam fixos na cena. Sobre o altar, havia um objeto que não reconheceu de imediato. Parecia um livro antigo, de capa escura, com símbolos estranhos gravados. Quando uma das figuras ergueu as mãos sobre o livro, um vento gélido percorreu a igreja inteira, mesmo sem janelas abertas. E foi nesse instante que ela percebeu, aquilo não era uma oração. Era um ritual. Algo que não tinha lugar dentro de uma casa de Deus. Quis recuar, mas os pés permaneceram colados ao chão. Sentia que, se desse um passo errado, seria vista, e o que aconteceria a partir disso poderia ser ainda mais aterrador do que o que testemunhava. Ela permanecia imóvel, escondida na penumbra, tentando se convencer de que aquilo não era real. Mas então,
Como se alguma força a tivesse denunciado, uma das figuras ergueu lentamente a cabeça e voltou-se em sua direção. Os outros continuaram o cântico sombrio, alheios à intrusa, mas aquele ser fixou os olhos nela. E foi nesse instante que o pavor tomou forma. Não havia semblante humano. Onde deveriam estar olhos, só existia um vazio profundo, completamente negro. Eram como poços sem fundo, que pareciam sugá-la para dentro. Ela sentiu o corpo inteiro paralisar, como se fosse prisioneira daquele olhar impossível. O ar gelou de tal forma que cada respiração doía. Ela queria correr, queria gritar, mas nenhuma reação era possível. A sensação era de estar despida diante de algo que não precisava de palavras para penetrar sua mente. Por um instante que pareceu eterno, o tempo se suspendeu. E então, a figura inclinou a cabeça levemente para o lado, como se a estudasse. Não disse nada, mas o gesto carregava um aviso silencioso, ela havia sido notada. Com o coração em desespero, ela conseguiu quebrar o transe e recuou, tropeçando nos próprios pés. O cântico parou de repente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. Ela não esperou para ver o que viria depois. Sabia que, a partir daquele olhar, nunca mais seria a mesma. O silêncio após o cântico foi sufocante. Ela sabia que tinha sido descoberta. O instinto gritava dentro dela, se ficasse ali mais um segundo, não sairia viva. Recuou, cambaleando pelos corredores da igreja, enquanto sentia o ar atrás de si se mover, como se algo a seguisse. Não havia passos, mas a presença era palpável, quase colada à sua nuca. O frio era intenso, cada vez mais cortante, como se o próprio espaço a empurrasse para fora. Ao atravessar a porta lateral, correu em direção ao claustro. As sombras pareciam se esticar ao redor, como se quisessem agarrá-la. O coração batia em desespero, mas ela não ousava olhar para trás. Tinha medo do que veria. Ao alcançar a porta que levava ao dormitório, tentou abri-la com pressa, mas as mãos tremiam tanto que quase não conseguiam girar a chave de ferro. Foi então que sentiu. Um sopro gelado passou rente ao seu ouvido, como se alguém estivesse ali, encostado em seu ombro. A porta finalmente se abriu. Ela entrou e a fechou com força, encostando-se contra a madeira, ofegante. O silêncio voltou, mas não trouxe alívio. Trouxe apenas a certeza de que, a partir daquela noite, nunca mais estaria segura. E assim, percebeu que não fugia apenas da igreja, fugia de algo que a seguiria para o resto da vida. Na manhã seguinte, ela despertou com os olhos pesados e o corpo em tremores. Ninguém comentou nada sobre a noite anterior, mas havia algo diferente nos olhares que recebia. As irmãs a observavam em silêncio, como se já soubessem que ela havia quebrado o pacto não escrito do convento. Tentou retomar suas tarefas, mas nada parecia normal. Os cantos soavam mais frios, os corredores mais estreitos. E cada vez que cruzava com a Madre Superiora, sentia um peso no peito, como se fosse culpada de um crime invisível. Foi chamada ao escritório novamente. Lá, ouviu a sentença que jamais esqueceria. Você não está em condições de permanecer entre nós. Sua mente foi corrompida pelas tentações. Não temos escolha senão afastá-la. Não houve defesa possível. Suas lágrimas não encontraram compaixão. No mesmo dia, foi obrigada a deixar o hábito, despida de sua identidade religiosa, como se tivesse traído a própria fé. Mas o castigo não terminou ali. Fora do convento, descobriu que o mundo não tinha espaço para uma ex-freira marcada por histórias que ninguém queria ouvir. Era chamada de louca, de perturbada. E cada vez que tentava explicar o que havia visto, mais isolada ficava. A experiência daquela noite não apenas a expulsou das paredes do convento. Arrancou-lhe a confiança, a dignidade e a paz. Esse foi o preço por ter ousado ver o que estava escondido. Hoje, já longe das paredes do convento, ela carrega no rosto as marcas de quem viu o que não deveria. Não fala como quem inventa ou exagera. Fala como quem revive, a cada palavra, um trauma que nunca cicatrizou. Eu não conto essa história para convencer ninguém, diz, a voz embargada. Conto porque não aguento mais carregar sozinha. Eu preciso que alguém saiba. Os olhos dela se perdem no vazio, como se ainda vissem aquela igreja iluminada pela lua, os vultos diante do altar e o olhar sem fundo que a paralisou. Conta que, até hoje, mesmo fora dos muros do convento, há noites em que desperta de repente, o coração acelerado, e jura ouvir, ao longe, o toque dos sinos que nunca deveriam soar. A fé que um dia a sustentou não desapareceu por completo. Mas agora é uma fé marcada pelo medo.
Um medo que se mistura ao silêncio das madrugadas, lembrando-a sempre de que a linha entre o sagrado e o profano pode ser mais tênue do que imaginamos. Ela termina seu relato com um aviso que ecoa como um último suspiro. Nunca atravesse uma igreja depois da meia-noite. Eu fiz isso, e nunca mais fui a mesma.